Que a graça do Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Criador, e a ação graciosa do Espírito Santo estejam em nossas mentes e corações. Tive sempre muita curiosidade quando lendo a Bíblia, comparar o começo de cada livro com o seu final. Como também é bem interessante comparar o início da Bíblia com o seu final lá em Apocalipse. Coincidentemente, hoje temos duas leituras de final de capítulo do livro de Isaías, 66. Não foi lido, mas faz parte das leituras de hoje. E também Gálatas 6. Isaías 66, Gálatas 6. Isaías 66, último versículo, ele é bem assustador. Eles, referindo-se àqueles que não andam nos caminhos de Deus, os ímpios, os que celebram culto só de aparência, os que são lobos infiltrados no meio do rebanho, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Não é nada alvissareiro, agradável, felicitante, ler uma conclusão do grande profeta Isaías assim. Mas antes, tomando o capítulo todo, 66, Isaías, ele reprime a religião falsa e a condena. Ele aponta a felicidade eterna de Sião, que no caso é a igreja, somos nós. E ele anuncia o juízo sobre todos aqueles que rejeitam a graça salvadora em cultos e ensinamentos falsos, estranhos, não condizentes com a revelação bíblica. Já em Gálatas 6, tomando também como um todo, nós temos ali Paulo relatando sobre muitas pessoas que, com medo de serem reprimidas ou retalhadas ou desprezadas, eles se acomodam àqueles que têm o poder e que falam mais alto. Havia gente, então, que impunha as leis cerimoniais antigas já ultrapassadas, exigindo dos novos convertidos coisas que não valiam mais, mas eles faziam isso com medo de sofrer por causa da cruz de Cristo. Para ficarem bem politicamente corretos, diríamos hoje, eles foram com a onda da maioria. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que observar as leis antigas, e assim não queriam assumir a nova realidade em Cristo, procuravam assim se acomodar àquilo que outros diziam e achavam o correto. E aí já identificamos de novo os lobos, que aparentando serem cordeiros, falsos cristãos no meio da igreja, fazendo de conta que está tudo correto e certo, mas que, na verdade, não querem assumir os compromissos, as responsabilidades e a cruz que cada cristão deve carregar em testemunho da verdade e fidelidade ao Salvador Jesus. Lá no Gálatas temos no final, então, uma bênção, um evangelho puro também. E Paulo dá o seu exemplo, dizendo: longe de mim gloriar-me ou procurar acomodação,
ou procurar ir com a maioria, longe de mim isso, a não ser gloriar-me na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele encerra este capítulo 6, dizendo: paz e misericórdia sejam sobre o Israel de Deus. Interessante que no Velho Testamento não se fala em igreja. Ali se fala sempre do povo de Deus, que era fiel ou era infiel. Se fala de Sião, se fala do templo, mas a palavra igreja como tal não é assim conhecida. E aqui o Israel de Deus somos naturalmente nós, a igreja de Cristo hoje em dia. Se analisarmos os textos de Isaías, de Gálatas e também depois de Lucas, nós poderemos achar certos pontos comuns. Em Isaías, a lei pura é a seguinte: chamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos. Escolheram o que eu aborreço. Aí estão os lobos incluídos, e estão as ovelhas hipócritas e fingidas também incluídas. É a lei que Isaías e os profetas anunciam. E ele tem o lindo evangelho, umas palavras maravilhosas, quando no texto reservado para hoje, ele diz assim: vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Não tem maneira mais maravilhosa de anunciar a graça e o amor, o puro evangelho, do que nestas palavras que Isaías coloca para aquelas ovelhas que realmente se achegam ao bom pastor e formam o Israel de Deus. Em Gálatas temos uma advertência, quando Paulo diz: de Deus não se zomba. O que se semeia, isso também vai se colher. Quem semeia na carne e para a carne, colherá a corrupção e a condenação. Quem semeia no Espírito e para o Espírito, colherá vida eterna. Temos um dever claramente apontado como lei: fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E temos uma denúncia contra os que justamente quiseram se acomodar à maioria, impondo também à minoria leis, observações que eram desnecessárias. Diz Paulo lá que eles queriam se ostentar com isso. Ou seja, receber o aplauso da força maior, da maioria, não assumir o compromisso da cruz e não assumir esta nova vida, ou ser nova criatura em Cristo, para viver na liberdade dos filhos de Deus. E temos a boa notícia, o exemplo de Paulo, que nos estimula, como eu já falei, a dizer: longe de mim buscar honra, glória, fama, aplauso, a não ser na cruz de Cristo. E o que importa é ser esta nova criatura em Cristo, onde a gente não procura se justificar nos seus méritos, nas cerimônias que faz, nas atitudes exteriores, mas onde de um coração renovado e renascido, cheio de gratidão, brotam os frutos do Espírito. E daí vem com Paulo os votos finais: a todos paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. Mas precisamos falar de Lucas. Ali que estão os lobos, que de dentes afiados enfrentam os cordeiros. Eram 70 os enviados, de 2 em 2. Eu sempre fiquei me questionando quando Jesus disse: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Eu não consigo imaginar, naquela ocasião, esses 70 enfrentaram lobos.
O texto não diz das dificuldades que eles enfrentaram. E então nós temos que ter esta visão. Às vezes, a palavra de Deus fala de uma situação do momento, local, para aquelas pessoas, como nas profecias também. Às vezes se refere a um futuro próximo ou distante. E isso certamente se cumpriu com os discípulos quando foram martirizados. Muitos lobos estavam ao redor deles e o martírio foi a consequência. E muita coisa de promessa e também de juízo se refere lá à volta de Cristo, ou então para dentro da eternidade no céu. Temos que ter sempre essas três coisas em mente. No caso de Isaías, quando prometeu aquela restauração, aquele colo, ele estava se referindo à libertação do cativeiro, estava se referindo ao tempo de Cristo, que trazia uma nova era, uma nova mensagem, uma nova maneira de agir e de explicar as Escrituras, e estava se referindo também à eternidade, onde, então, só felicidade nos cercará. Mas, pensando nos 70, que dificuldades será que eles realmente enfrentaram? Só Jesus preveniu: se não vos aceitarem, se rejeitarem a vossa mensagem e a vossa pessoa, sacudi o pó das vossas sandálias e a paz que vocês desejaram volta para vocês. Portanto, eles vão ficar sob o juízo. E aí ele emendou os ais. 2 apenas aqui. Ais sobre Corazim e sobre Cafarnaum, que tiveram tanta chance de ouvir a graça, de ter o Cristo presente, de ver os milagres, e mesmo assim o rejeitaram. Esses ais são então um juízo pronunciado sobre aquelas cidades. E então vem o que coloquei mais uma vez aí como tema. Eu me pergunto se nós, que somos os cordeiros, ou as ovelhas, o rebanho de Jesus, muitas vezes já não fomos também os lobos. Porque ai daquele que serve de tropeço e de escândalo para os pequeninos. E muitos são lobos achando que são cordeiros, que são ovelhas. Quando não são aquele estímulo, aquele exemplo dentro da sua família, dentro da sua profissão, dentro da sua igreja. Então existem os dois lados. Falsos profetas revestidos de ovelhas que penetram no rebanho, mas existem também aqueles dentro do rebanho que parecem, na sua hipocrisia, verdadeiros cordeiros, mas que no total da avaliação da sua maneira de falar e agir, revelam que são também lobos, porque mais destroem do que constroem. Então o exame para nós é muito importante. Eu sou de fato um cordeirinho, uma ovelha, ou muitas vezes já fui um lobo e atrapalhei o andamento progressivo e abençoador da expansão do reino de Deus no meio em que eu vivo. Somos o povo de Deus, o Israel de Deus, e queremos naturalmente ser aqueles cordeiros. Mas nem sempre estamos dispostos também, a abrir bem os olhos e detectar onde estão os lobos. Nas falsas doutrinas, naquilo que se diz politicamente correto hoje em dia, mas que biblicamente está errado. Quando não nos comportamos de acordo como ovelhas se comportam ao ouvir a voz do bom pastor. É preciso realmente examinar as Escrituras, abrir bem os olhos, vigiar e orar, para que tudo que está em desconformidade com os ensinamentos da Bíblia, nós o detestemos e nos afastemos
dos lobos, com seus dentes afiados, que querem nos devorar, nos afastar do caminho certo, da graça salvadora de Jesus Cristo. Paulo, ele fala aos presbíteros de Éfeso, quando se despede deles, que no meio de vós aparecerão lobos vorazes. Portanto, muita cautela. E Jesus também falou dos falsos profetas revestidos em pele de ovelha. E Paulo, na carta creio que é aos Filipenses, esqueci agora exatamente o local, ele também menciona que o futuro do povo de Deus é cheio desse perigo dos lobos vorazes, dos lobos que trazem falsas doutrinas, que ameaçam aqueles que querem ser corretos e verdadeiros, e que às vezes rugem como leões, mas muitas vezes estão disfarçados no silêncio da sua obra sorrateira. E o destaque final que eu quero fazer do Evangelho é quando os 70 voltam, cheios de entusiasmo e alegria, porque expulsaram demônios, fizeram milagres. Jesus mostra o foco não é esse. Não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. E Apocalipse fala várias vezes das pessoas que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Então, é preciso que a nossa verdadeira, profunda e sincera alegria esteja não no sucesso dos nossos feitos, mas na certeza de que pelo amor e pela graça de Deus, os nossos nomes estão lá no livro da vida, graças à sua misericórdia, ao perdão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, podemos ter essa certeza. E essa certeza de estarmos na herança celestial é que nos deve justamente dar forças e nos impulsionar para sermos cautelosos em nossa vida e sempre dispostos a fazer aquilo que contribui e colabora para a expansão, para o testemunho do Evangelho, para a salvação de muitos. Que Deus o conceda a sua graça e faça com que, de fato, todos sejamos o rebanho dos cordeiros do bom pastor Jesus. Amém.